Alô pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à segunda partida, que foi jogada entre o Caruana e o Pragnanana. A situação é que o Caruana tem 4 pontos, tem chance de subir para o intermediário, e o Pragna tem 4,5, pode até assumir a liderança dependendo dos resultados. Bora lá, vamos ver? Caruana tá de branca, saiu com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, E3, roque, bispo D3, D5, C por D5, E por D5, cavalo de G2, torre E8, roque, bispo D6, bispo D2. Estou jogando a Nizuinde, a variante é a Rubinstein. Tá, jogo B6, torre C1, C5. As negras estão atacando. Vamos lá. Cavalo G3. D por C5 agora seria bem... uma linha bem crítica, né? Jogou cavalo C6. Podia simplificar, né? Jogando A6. D por C5. B por C5. E4. Bispo G3. Bispo por G3. H por G3. D por E4. Olha que beleza. Simplificava tudo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles jogou cavalo H5, querendo trocar o cavalo aqui, que eu... mas continuou C por D, E por D, cavalo D4, bispo G5, bispo E7. Aqui podia ter jogado bispo H2 cheque, rei para H2, cavalo G4 cheque, dama por G4, bispo por G4, bispo por D8, torre por D8 e cavalo F4. Mas eles jogaram o que? Jogou torre E1, bispo E6, bispo por F6, bispo por F6, dama A4, B5, cavalo por B5, cavalo por B5, bispo por D5, torre F8. E agora começou o troca-troca, né? Cavalo por F6, dama por F6, B3, D4, bispo D3, G6, H3, torre de A, D8, torre C5, torre D7, torre D1, torre DF, D8, torre A5, dama E7, dama A3, trocar as damas, torre por A3, G7, F3, bispo F5, torre A4, bispo por D3, torre por D3, rei F6, H4, estão empatados, né? H5, torre C4, A5, rei F2, torre D5, torre D2, rei F5, torre 2. Esse jogo tá empatado e não vai deixar entrar a torre lá, na sétima, né? Jogou torre D7, torre D2, C2, rei E5, torre D2, rei F4, torre E2, rei F5, dá a impressão que eles não têm plano, né? Torre E4,
G5, H por G5, rei por G5, rei E2, F5, torre E8, agora a torre vai por trás, H4, torre G8, cheque, rei F4, torre F2, torre D8, torre G7, então literalmente torre D7, torre G8, torre D8, torre G7, torre D8 e empatou, né? É o que estava desde um tempão que estava essa partida empatada. E o Prague não chegou nos líderes. Agora ele ficou com 5, na Nakamura com o Caos tem 5,5. E o Caruana está com 4 pontos na penúltima posição, na frente do Dinguelini. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Não esquece de curtir o canal. Se você não é sócio, curtir as notificações. E é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.